Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje o culto vai se alongar um pouquinho mais, Glória a Deus. mas também não vai terminar tarde, né? Então, eu Na gostaria direção do Espírito Santo de Deus. É verdade. É o Espírito Santo de Deus quem está comandando este culto. Glória a É o Jesus. Senhor quem está nos ensinando, né? Assim, o Senhor está nos edificando através da palavra do Senhor. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, versículo 9, que conta a história de um fariseu e um publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os frutos. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. E aqui, mais adiante, os versículos mais adiante, fala sobre, para que o Senhor fala que não, para impedir que as crianças venham ao Senhor. Então, irmãos, eu estava na cozinha e me veio um louvor na minha mente, o louvor da harpa cristã 114. Após a irmã me perguntar qual louvor nós colocaríamos para o culto, e eu veio assim na minha mente o hino 114, que fala que se a pessoa está cansada de pecar, cansado de uma vida de mesmice, que venha ao Senhor e aceite o perdão de Jesus. Está falando, não que Jesus está pedindo perdão ao pecador, mas está falando que Jesus foi até a cruz para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos consola, é o Espírito Santo também que nos convence. Para que a gente nos aproximemos do Senhor, o Espírito Santo tem que nos convencer. E a partir dali a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ora por nós, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos mostra o que devemos fazer. E, irmãos, eu estava meditando nesta palavra e eu percebi algo muito interessante. Aquele publicano, todos nós sabemos que Mateus ele era publicano, e o nome dele era Levi. Portanto, o Senhor o chamou e mandou segui-lo. E Mateus, ele era um publicano. Publicano significa o quê? Publicano era a pessoa cobrador de impostos, assim como aquele publicano Zaqueu. Então, os judeus não gostavam muito dos publicanos por esse motivo, porque eles cobravam os impostos se exaltando, porque eles obrigavam as pessoas a pagar os impostos. E aquele publicano, ele sabia que ele era pecador. E ele foi até o templo e lá ele nem mesmo se viu, não viu aquele fariseu. Só o fariseu que se importou com a presença de um publicano. Então isso é interessante. Logo após, vemos na oração do publicano que ele ora falando ao Senhor que ele
ele jejua 2 dias na semana, que ele não é que nem aquele publicano, agradecendo a Deus por não ser um publicano. Que ele agradecendo a Deus também que ele não é um roubador, que ele não é um injusto, um adúltero. Irmãos, nós não devemos agradecer por isso. Por quê? Porque nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, assim como dizem Romanos. Então, nós podemos cometer qualquer desses pecados. E a nossa natureza humana caída se inclina ao pecado. Então, não tem como alguém agradecer por isso. Porque todos nós podemos ter o mesmo pecado em nós. E a palavra do Senhor fala que se alguém tropeça em um mandamento, tropeçou em todos. Então, se a pessoa mente, a pessoa pecou contra os 10 mandamentos, que manda não mentir, que manda não furtar. Então, irmãos, nós não devemos agradecer por isso. Então, ele queria era se exaltar perante Deus. E sabemos que diante de Deus ninguém vai se exaltar. Assim como fala a palavra, né? No início, que aqueles que se acham alguma coisa, né? Aqueles que achavam ser algo. Então, Jesus ele deu essa parábola para essas pessoas que se achavam alguma coisa. Irmãos, nós não somos nada. Irmãos, nós somos cristãos, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E ai de nós, se o Espírito Santo não nos convencer. Então, todos estarão pecando e condenados. Então, todos os seres humanos já estão condenados ao pecado. Já estão condenados ao inferno. Então, se nós observarmos essa oração, vemos que nós devemos fazer uma mão e a outra esconder. Isso quer dizer o quê? Jesus fala isso. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos esconder as nossas atitudes boas. Porque de bom a gente não é. Vemos que quando Jesus fala com aquele jovem rico, o jovem rico fala, bom mestre. E Jesus perguntou a ele, bom? Como assim bom? Ninguém é bom, senão é Deus. Isso quer dizer que Jesus ele estava falando, naquele momento, que ele, é claro que Jesus é maravilhoso, é claro, mas falando como homem, ele diz, eu não sou bom. E nós não somos bons. Isso serviu de exemplo para nos mostrar que nós não somos bons. Então nós devemos esconder a nossa mão quando fazemos algo para o reino de Deus. Então, vemos na oração do publicano que já é diferente. O publicano ele não fala do fariseu. Ele não agradece a Deus por ele não ser um adúltero, por ele não ser um roubador, por ele não mentir. Ele agradece ao Senhor, mas ele pede perdão. E ele pede misericórdia a Deus. E pede que o Senhor perdoe, porque os pecados dele são graves. Vejamos que ele nem olha mesmo para o céu. Ele não ergue a sua cabeça. Ele em pé fica e com a cabeça baixa, mostrando humilhação, mostrando que ele estava se humilhando perante o Senhor. Então, irmãos, o que eu quero mostrar nesta palavra, o que o Espírito Santo quer nos dizer esta tarde, como no louvor, da harpa cristã 114. Irmãos, eu digo a vocês que nós devemos nos arrepender todos os dias de nossos pecados. E sabemos quais pecados cometemos. Por quê? Porque em nossa mente já tem a consciência. E se nós negarmos que não estamos pecando em alguma coisa, nós não estamos meditando na palavra de Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho aos irmãos. Um testemunho real que aconteceu comigo. Antes, irmãos,
eu me considero hoje convertida, uma nova criatura. Porque antigamente, a irmã Miriam sabe que eu gostava muito de ficar no celular, jogando jogos, perdendo tempo, o tempo precioso que eu poderia estar gastando na palavra do Senhor. Eu gastava com jogos, eu gastava com vídeos estes que não pregavam a palavra de Deus, mas falavam de coisas cotidianas ou até mesmo de jogos. E aquilo não me edificava em nada, só fazia me afastar da presença de Deus. No sentido que a irmã sempre me falava, me alentava, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, assim que acordar. Mas eu vou ser sincera, assim quando eu acordava, eu não ia meditar na palavra do Senhor. Eu ia para o celular. E nisso, eu comecei a perder o senso de pecado. E quando um ser humano para de orar, para de ler a palavra do Senhor, ler não, meditar, né? A pessoa perde o senso de pecado. A pessoa peca, mas acha que não está pecando. E esse é um dos piores enganos. Porque quanto mais a pessoa acha que não está pecando, mais afastada da presença a pessoa está. E, irmãos, era isso que estava acontecendo. Eu não orava, eu não meditava na palavra do Senhor. E nisso, eu pecava e eu achava que eu não estava pecando. E depois, o que aconteceu? O Senhor me consertou perante Ele e o Senhor me mostrou que eu estava errada, que eu estava pecando contra Deus. E foi como? Foi o Espírito Santo. Não foi o homem que, claro que o homem estava me explicando, minha irmã estava me mostrando que eu estava pecando, mas por o Espírito Santo não ter ainda me convencido, não tinha me convencido ainda naquele tempo, eu não ouvia, não enxergava, até que o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor. Veio assim repentinamente na minha mente, o que eu estou fazendo? Eu via os sinais. Irmãos, interessante que quando a pessoa para de ler a palavra, para de meditar na palavra do Senhor, para de orar, sabe o que acontece? Quando tem pregação no YouTube, eu pegava e apagava. Eu tirava, pedia para o YouTube não me mostrar. Tirava, me desinscrevia de todos os canais cristãos, me afastava de pregações e eu ficava no jogo, jogando. Nisso me perdendo mais ainda. E o Senhor, eu digo a vocês que não é para me exaltar não, porque eu não sou nada, mas o Senhor, desde o princípio, o Senhor usava vasos. Desde quando minha mãe, ainda eu não tinha nascido, ainda estava no ventre de minha mãe, existiam profecias que o Senhor falava com ela, e era verdade, era o Senhor que estava falando com ela, porque hoje eu estou aqui, porque essa profecia se cumpriu. Glória a Jesus. Porque o Senhor falou com ela, não deixe ela se misturar com as pessoas do mundo. Ela tem um chamado na vida dela. E não é pastora não, porque pastora não existe na Bíblia. Mas sim na palavra de Deus. No conhecimento da palavra de Deus. E a cada dia eu tenho buscado esse dom. Porque esse dom, ele é poderoso. Porque é através do Espírito Santo, quem dá esse dom, você entende a palavra do Senhor. Você quer mais da palavra do Senhor, você quer se edificar na palavra do Senhor, você quer servir ao Senhor, seguir os mandamentos do Senhor. Então esse dom, ele é muito importante, assim como todos os dons que o Espírito Santo dá, pois é Ele quem distribui. E o Espírito Santo é claro que vai cobrar. Então, irmãos, quanto mais você quanto mais você sai de meditar na palavra de Deus,
de louvar ao Senhor, de estar nos cultos, de orar, a pessoa se afasta, vocês não. Mas a pessoa que está fazendo isso se afasta de Deus e não reconhece que está pecando. E acha que no dia do Senhor, que é o juízo final, que é abordado desde o Antigo Testamento até o Novo, acha que Deus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, venha ceiar, venha gozar, entre, pode entrar no meu reino. Será que Deus vai falar isso mesmo? Se não estamos fazendo o que Ele manda. Irmãos, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais no pecado a pessoa se aprofunda. E é claro que Deus não vai deixar de cobrar. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A pessoa se vê mais doente, mais com a saúde péssima. Tudo que a pessoa sente é dor. Tudo que a pessoa vê é dor. Mas a pessoa não enxerga que está no pecado. Não aceita a correção de Deus. Assim a gente estava fazendo o culto doméstico e Deus fala na sua palavra que aquele que não quer a repreensão de Deus, de madrugada não me acharão. Me buscarão, mas não vão me achar. Vão orar, mas não vai ter resposta. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor fala que o perdão mexe com a oração. E quando a gente não perdoa, a oração é impedida. É como se houvesse uma parede. É uma parede. E impede a oração da pessoa de ir ao céu. Mas, irmãos, voltando. Se a pessoa rejeita o conceito de Deus, a pessoa acaba que paga o preço. E o preço é na vida da pessoa. Não é desejando mal de ninguém, mas a própria Bíblia fala, pode abrir em Provérbios capítulo 2, se não me engano. Pode meditar. E você vai ver que nós precisamos nos consertar. Irmãos, eu estou falando aos irmãos, mas eu estou falando a mim também. Não é porque eu estou pregando aqui, usando o termo irmãos, que eu também não preciso me consertar. Eu preciso me consertar. Todos nós precisamos nos consertar. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, que nós nos arrependemos e aceitemos o conserto dele. Então, irmãos, continuando o meu testemunho, então chegou assim na minha mente, Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Em breve ele vai arrebatar a sua igreja. E você? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você está prestando atenção no quê? Você está vendo o quê? Você está se consertando perante Deus? Ou você está se afastando dele? Foi assim que o Espírito Santo me convenceu. Foi no quarto. Eu estava no quarto e o Espírito Santo me convenceu. E eu me arrependi do meu pecado. E rapidamente tirei todas as conexões que tive, todos os jogos, aquelas coisas, e voltei-me ao Senhor. Coloquei canais cristãos. Só pus canais cristãos. No meu computador só tem Bíblia. E poucas as vezes que eu vou ver alguma coisa que não é cristã, assim, que não fala, né, da palavra de Deus. Porque precisamos também distrair a nossa mente com outras coisas, né? Alguns estudos, algumas coisas divertidas, né? Entretenimento, para que a gente distraia a nossa mente. Mas, irmãos, eu estou querendo falar o seguinte: qual foi a última vez que os irmãos meditaram na palavra de Deus?
Você pode dizer, foi hoje. Claro. Você meditou para pregar, mas não meditou para se edificar na palavra do Senhor, para se consertar perante Deus, para glorificar o nome do Senhor. E o que acontece? Irmãos, eu não queria aceitar conserto também. Irmãos, se alguém dissesse que eu estava errada, eu não ficava com raiva daquela pessoa. Mas também eu já não ligava. Entrava no ouvido e saía do outro. Então, se alguém me chegasse naquele tempo e me dissesse, olha, você está recebendo uma vitória, olha, você vai receber não sei o quê, eu acreditava. Eu acreditava e esperava aquilo acontecer. Se houvesse a pessoa para falar, se houvesse essa profecia, porque não acontecia. Porque primeiro, para você receber bênçãos do Senhor, você precisa se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor. E crer no Senhor e você terá a certeza da vida eterna. E você viverá para Cristo e não para a sua carne. Quanto mais damos ouvidos à nossa carne, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais ouvimos falsas profecias, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais seguimos o percurso que nós queremos seguir, mais nos afastamos de Deus. Então, irmãos, eu aconselho vocês, analisem a sua vida com Deus. Vocês meditam na palavra de Deus nos finais de semana, mas no decorrer da semana, sem ser um final de semana, você medita na palavra de Deus, você ora, que oração, o que você está falando com Deus. Porque também existem certas coisas que não devemos falar com Deus, que é somente o que o fariseu fazia. Ele falava que ele faz, que ele acontece. Irmãos, a oração do cristão tem que ter 3 bases. Primeiro, agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, que deixou você acordar mais um dia. E não deixou você acordar mais um dia para você viver o que você quer fazer, mas sim mais uma oportunidade de se arrepender de seus pecados, porque a misericórdia de Deus, ela é sem fim. Então, quando nós acordamos, não é para fazer as nossas tarefas do dia a dia, é para nos arrepender. É mais uma oportunidade que Deus nos dá. Por isso que devemos agradecer pelo dia que vamos ter, porque nós, no decorrer do dia, Deus vai falar com a gente. E nós vamos nos arrepender dos nossos pecados através do Espírito Santo. Mas isso se você buscar o Espírito Santo. Se você não ora, se você não lê a palavra, como é que quer que o Espírito Santo te convença? Como é que quer que você saiba qual pecado está cometendo? É claro que você vai dizer que não está fazendo nada. Mas o Senhor está vendo o seu coração. O Senhor contempla o mais íntimo do coração do homem. O Senhor vê a mente do ser humano. E o Senhor, naquele grande dia, vai mostrar a todos. Será público. Tanto que você pensou, tanto que você fez às escondidas. Você pensa que Deus terá misericórdia naquele grande dia? Não terá. Então eu digo aos ouvintes, se arrependam, busquem ao Senhor, creia nele, creia no Senhor. O Senhor tem a vida eterna para você. Você que está vendo, que está pecando, arrependa-se logo, enquanto há tempo. Creia no Senhor Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, foi ressuscitado por Deus, o seu Pai. Creia que Jesus veio para nos salvar, que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Tenha fé no Senhor, se arrependa do seu pecado, confesse ao Senhor, e o Senhor terá de misericórdia de ti, e você terá certeza da vida eterna. Porque uma prova
que nós não estamos consertados perante Deus é quando a pessoa tem medo de não ser salvo. Porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que crê nele terá vida eterna. Jesus fala até assim, Jesus fala, aquele que crê e ser batizado será salvo. Isso quer dizer o quê? Você vai ter a certeza de vida eterna. Você vai ter a vida eterna. Se você tiver certeza da vida eterna, não de boca, mas sim com a fé, você sabe que é um novo convertido, é uma nova criatura. Será mesmo que se Jesus voltar agora, será que suas roupas vão ficar aqui na terra? Ou será que vai ficar na terra você e a roupa? Então, irmãos, se consertem perante Deus. Deixem o Espírito Santo falar no seu coração, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu deixei ele me convencer. Ele me convenceu do meu pecado. Ele me mostrou que eu estava errada. E naquele momento eu senti uma tristeza e eu precisava voltar para o Senhor. E eu tinha uma conta naquele jogo que eu tinha gastado muito, tinha muitos itens, muitas coisas, muitos objetos. E eu a deletei. Eu não senti amor por ela. Porque assim como foi com Mateus, ele só ouviu Jesus falar sério. E ele seguiu. Jesus só precisa olhar para a pessoa. E a pessoa já sente que a pessoa está pecando, que está no pecado. A palavra de Deus fala que ela é refinada. E ela diz também que o Senhor tem uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. E lá em Apocalipse, quando João tem a revelação de Jesus glorificado, ele vê essa mesma espada saindo da boca de Jesus. E a espada representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é para conserto. A palavra de Deus é para consertar o homem do seu pecado. A palavra de Deus é para conserto. E é como uma ferida, que quando uma espada toca, machuca. E é assim com o ser humano. Quando a espada de Deus toca no pecado do homem, o ser humano fica incomodado. E não quer saber a verdade. Sendo que a verdade está na palavra de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo mostrou a vocês que o pecado grave é você parar de ler a palavra do Senhor. Você parando de ler a palavra do Senhor, pronto. Tudo que era pecado agora não é mais pecado. Se furtar, não é mais pecado. Mentir, não é mais pecado. Trapacear, não é mais pecado. Vai no mercado, recebe 1 centavo a mais de troco, não enxerga como um pecado. E nem mesmo devolve ao vendedor. Então, a pessoa tem que se analisar, não se analisar, na verdade, a Bíblia te analisar. Hoje eu convido os irmãos, o Espírito Santo convida os irmãos a deixar a palavra de Deus te analisar. Você não recebe bênção no pecado. Você não recebe vitória no pecado. Você não recebe cura no pecado. Você só recebe essa bênção, a tudo que você quer. Se for da vontade de Deus, você só vai receber quando se arrepender do seu pecado. E muitos podem perguntar: qual pecado eu cometo? Qual erro eu cometo? Não fale assim. Você sabe que comete. Todo mundo sabe que comete. Mas o seu senso, a sua sensibilidade não existe mais. Porque não lê a Bíblia. Não medita na palavra de Deus. Então, irmãos,
Deixem a palavra de Deus tocar o seu coração. Deixe o Espírito Santo te convencer do seu pecado. Para você, quando chegar lá, no dia do juízo final, Deus não te julgar e te levar para o céu, te levar para a vida eterna, para o paraíso. É melhor que o homem hoje se converta de verdade, no outro dia morra, mas ele se converteu, ele tem a vida eterna. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que se deixar viver, afasta. Então, irmãos, chorem ao Senhor, clame ao Senhor, não vitória, não cura, não bênção, mas clame ao Senhor pedindo perdão, porque você pode até achar que não conhece esse pecado que está cometendo, mas o Senhor, Ele sabe. Peça a Ele que Ele te conserte, e Ele vai te consertar. Mas se você tiver um coração sincero perante Deus, porque Deus tem um chamado na vida de todos, cada um com um dom, distribuído pelo Espírito Santo a quem Ele quer dar esse dom. Então, no juízo final, Ele vai requerer esse dom. Assim como Jesus fala na parábola do... não me lembro agora o nome, mas eu lembro da parábola, né? Que foi o rapaz que ele tinha 5 talentos, deu 3 a um, 2 a outro e 1 ao outro. Os 2 que receberam uma quantia, os 2 que receberam 3 e o outro que recebeu 2, eles souberam utilizar, né? Eles venderam, né? E eles conquistaram mais. E aquele que só tinha um, cavou e enterrou, com medo de investir. E o que aconteceu? Aquele homem voltou. E cadê? Cadê aquele talento que ele deu àquele rapaz? Cadê? Sumiu? E a palavra do Senhor fala que Deus vai cobrar. E todo mundo sabe que Deus é poderoso. Que Deus é poderoso, dá vitória, dá bênção, dá milagre. Mas na hora de corrigir, para Ele não é mais esse Deus todo-poderoso. Deus é todo-poderoso somente para dar vitória. Mas não é todo-poderoso para corrigir. Não é todo-poderoso para fazer justiça. Deus é poderoso para fazer justiça. Deus é poderoso para fazer bênção, cura, milagres. Irmãos, eu peço ao Senhor que o Senhor não permita que eu cometa o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, esse pecado, ele não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E muitos podem perguntar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa diz que o poder de Deus foi de Baal, algo que a pessoa vê que foi Deus que realizou, a pessoa diz que foi de Baal. Quando os fariseus disseram que Jesus realizava milagres no nome de Mamon, né? de Mamon, dos demônios. E Jesus disse: como é que um reino pode estar dividido entre si? Lutar contra si próprio. Ele vai perder, ele vai fracassar, porque ele está lutando com ele próprio. Então, irmãos, entendam. Vocês precisam pedir perdão ao Senhor. Vocês precisam pedir misericórdia a Deus. Não por sua situação, porque ele teve algum problema na justiça, alguma coisa. Mas se tem pedir misericórdia a Deus por você mesmo. Porque todos aqui são pecadores. E ninguém aqui é médico. O médico, o doutor deste lugar é Jesus.
Nós estamos usando a palavra de Deus para corrigir uns aos outros. Mas foi a palavra de Deus. A palavra de Deus que me corrige, te corrige. Então, irmãos, eu peço ao Senhor pela vida dos irmãos. Eu peço ao Senhor que o Senhor salve os irmãos. Que o Senhor conserte os irmãos. Que o Senhor quebre o coração duro. Que o Senhor mostre aos irmãos o que estão fazendo. E não é preciso, porque a pessoa sabe. Então, irmãos, eu peço ao Senhor pela vida de vocês. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos irmãos. E em breve, na terça-feira, iremos ao médico, que cuida da coluna. E, irmãos, eu desde aquele dia, eu já estou terminando, só vou contar esse testemunho. Irmãos, eu recebi um diagnóstico de um médico falando que eu tinha um problema na coluna, que a coluna estava top. E ali, irmãos, a missionária Miriam ficou muito triste. Mas para mim, eu não senti nada. Eu não senti tristeza. E naquele mesmo dia, eu me esqueci de orar pelo que eu estava passando. De apresentar ao Senhor pelo que eu estava passando. Para você ver como eu estava tranquila. Eu nem me importei em orar por aquilo. E o Senhor vai realizar um milagre na minha vida. Eu peço aos irmãos, e os irmãos, orem por mim, pedindo ao Senhor que eu me conserte, a cada dia mais. E eu peço aos irmãos também, que o Senhor me cure, Não que eu não já tenha certeza que eu estou curada, eu estou curada. Porque assim quando você recebe aquele diagnóstico, você recebe de Deus mesmo, você recebe o diagnóstico, você olha e para você não. Você fica tranquilo, você nem se importa em orar a Deus por aquilo, porque você sabe que Deus já te curou. Porque assim como pregamos que Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas enfermidades, se pregamos isso, temos que crer nisso. Pregar o que nós vivemos. Se você pregar algo que você não vive, é melhor nem pregar. É melhor não pregar. Por quê? Porque está se enganando próprio, achando que Deus só vê o que você está fazendo na igreja. Quando você entra na igreja, aí Deus te vê. Mas dentro de casa, Deus não te vê. Deus está te vendo. Deus se manifesta na sua casa, na igreja. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Junto vendo você, a sua aparência e os seus pensamentos, suas intenções e suas ações. Por isso, irmão, não brinque com Deus. Não brinque com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é refinada. É como uma espada de 2 gumes. E eu creio no Senhor que o Senhor já me curou. E eu creio que o Senhor já libertou todos os irmãos de seus pecados passados. E em nome de Jesus, os irmãos vão contar os seus testemunhos. Amém, glória a Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Jesus.